Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus e a Shalom do Eterno a todos ouvintes. Estamos iniciando aqui mais um programa Techuvá, né? Um programa voltado às raízes da fé, né? Techuvá significa retorno às raízes. E estamos aqui com o nosso irmão, nosso companheiro de trabalho aqui, o evangelista Kesto, Glória a Deus, que vai estar orando, né, e abrindo, dando abertura aí para esse trabalho, pedindo a Deus para Deus abençoar esse trabalho aí. Amém, Kesto? amém, glória a Deus. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes por estar nos ouvindo aí. Que a paz do eterno Deus, né, alcance a todos em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. E eu quero estar orando para abençoar vocês. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao assunto sobre o tema sobre perdão, né? E eu quero estar orando para abençoar todos que estão vindo aqui, tanto pela rádio quanto pela live também. Que o Eterno possa abençoar todos em nome de Jesus. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, eu quero consagrar esse dia a Ti. Que nós possamos, Pai, abençoar aqui, ser canal de bênção para pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando, visitando todas as pessoas que estão ouvindo, vendo essa live, ouvindo essa transmissão. Que eles possam alcançar, Pai, o seu perdão e também possam perdoar pessoas, porque nós sabemos, Senhor, que a base de alcance, Pai, da sua graça, Pai, é através do seu perdão. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, nós possamos ser canal de bênção para pessoas. Queremos consagrar esse dia a Ti, que nós possamos esvaziar aqui, Senhor, e Tu crescer em nossas vidas, para que nós sejamos canal de bênção e possamos abençoar todos aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Vamos estar pedindo aí, né, para o nosso irmão, está colocando o fundo aí do nosso programa, né? Tá, já tá ok? Ah, maravilha, maravilha. Então, Kesto, fica à vontade, Amém. né, para trazer aí o ensinamento para nossas vidas, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe você. Lembrando que na semana passada nós temos um pequeno probleminha de transmissão, né, Júlio? Não deu para passar tudo o estudo. E eu vou dar uma recapitulada sobre perdão, né? Nós sabemos que na língua portuguesa, perdão é apenas se você se desculpar de uma falha com a pessoa, mas dentro da língua hebraica, que no caso a Bíblia foi escrita em hebraica, os eruditos da fé, nós encontramos, Júlio, 3 palavras para perdão, né? E essas 3 palavras, elas têm significados amplos, né? Nós podemos ver que em cada situação nós observamos que o perdão era algo de edificação e exercia uma diferença muito grande, né? Eu queria, Júlio, para você estar me ajudando, né, abrindo Gênesis 50, verso de 17, né, que é uma passagem onde o patriarca aí, José, né, ele perdoa os seus irmãos depois de ser jogado na cisterna e se tornar governador do Egito. Ele perdoa seus irmãos. Eu queria explicar como que funciona, que tipo de palavra está em hebraico aí, que tipo de perdão que foi liberado aí, né? Se o irmão pudesse estar me ajudando e lendo, né, os nossos ouvintes vão ser muito edificados com essa palavra. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aqui aberta em Gênesis 50, versos 17. Isso. E diz assim, ó: assim direi a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E José chorou quando eles lhe falavam. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse perdão aí, Júlio, no hebraico está um verbo, né? Um verbo chamado sa, né? E esse verbo sa significa levantar, né? Então, não foi um simples perdão de desculpas que José aceitou dos seus irmãos, mas foi um tipo de perdão, Júlio, no sentido de, além dele soltar ali aquela mágoa, aquela angústia, aquela situação que os irmãos causaram sobre a vida dele, ele também, Júlio, ele levantou os irmãos. E como que ele levantou os irmãos? Ajudando,
estendendo a mão àquele que te feriu, né? E isso dentro da Bíblia nos ensina que nós não podemos apenas aceitar desculpas, mas também você estender a mão para aquele que te feriu. Porque é muito fácil, Júlio, você estender a mão para ajudar aquela pessoa que te faz bem, né? Mas aquela pessoa que te oferiu, aquela pessoa que talvez fez você passar por um momento de humilhação, é muito difícil você ter essa percepção de você estar ajudando essa pessoa. E José, ele nos dá um grande exemplo de perdão. E nós sabemos que José do Egito, ele faz uma tipificação, uma analogia a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Por quê, Júlio? Porque ele é aquele que foi discriminado, né? Que foi rejeitado pelos seus irmãos. Os irmãos de Cristo, né? Ele rejeitou, né? O povo judeu, em partes, rejeitou Cristo como Salvador, né? Mas a Bíblia promete que lá na frente eles vão reconhecer. E o próprio Cristo falou lá em Mateus capítulo 23, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, né? Quantas vezes eu quis te ajuntar com uma galinha junto os seus pintinhos, agora vocês só vão me ver quando disser assim, Baruch Rabá Beshem Adonai, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, né? Houve uma rejeição também, mas Deus prometeu que eles iriam reconhecer Cristo como Messias no final dos tempos, né? E qual que vai ser a função de Cristo, né, ao perdoar os seus compatriotas judeus, Júlio? Ele vai, além dele perdoar, ele vai levantar. Levantar no sentido de auxiliar, de ajudar. Foi o que José fez. Existe uma analogia em cima disso que é muito interessante, Júlio. Muito interessante mesmo. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha, Kesto. Então, a gente entende que o perdão, ele tem um valor amplo, né? Exatamente, é um valor muito amplo. Dentro da Bíblia, dentro da língua hebraica, é um valor muito amplo, Júlio, muito amplo. Isso é uma das palavras, são 3 palavras, né? Falta 2 que eu vou ensinar aqui também para os irmãos aqui. Maravilha, olha, a gente fica assim, maravilhado, né? Porque o perdão, ele não tem um sentido único, né? Exatamente. Ele não tem não é simplesmente perdoar, mas tem um sentido que se você buscar, se você esmiuçar e procurar entender, ele te leva muito além, né? Exatamente, te leva além do que é ensinado, né, aí fora, né, em muitas congregações, né? Mas é muito importante porque você vê que quando há uma tradução para o português, você perde algumas revelações. A Bíblia, da forma que ela é traduzida, ela já resgata e salva, alcança pessoas em todo mundo. Mas quando você estuda no idioma hebraico, que é a língua santa, você tem revelações tremendas, Júlio. E eu queria também trazer aqui, Júlio, fazer uma conexão do verbo sa, né, com outra palavra. E isso nós vamos encontrar em Números 14, né? Eu pediria para você abrir em Números 14, Júlio, me ajudar aqui. E no verso 18, 19 e 20, né, eu queria que você lesse para nós aqui. E nós temos aqui uma conexão aqui com o verbo sa, né? Só que o verbo sa, ele está sendo pronunciado aí em Números 14 como noce, né? Mas é a mesma palavra que foi acrescentado um prefixo na língua hebraica, né? Que significa, quando fala noce, né? Levantou, né? Então esse prefixo que é colocado na palavra faz com que ela se torne algo no passado, levantou, né? Mas significa o mesmo verbo levantar. E você vai ver a conexão do verbo levantar, que é um perdão de levantar, com o perdão no sentido de soltar. Isso é muito interessante, que é o diálogo de Moisés, né? O diálogo de Moisés, Júlio, com o próprio Deus, né? E Deus ouvindo a intercessão de Moisés. É algo muito interessante. Eu queria que o irmão estivesse lendo aí pra gente estar dando continuidade a essa ministração que eu acho tão excelente sobre perdão. Maravilha, Kester. Então vamos estar lendo aqui, ó. Aqui diz assim: o Senhor é longânimo e grande, tem beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo,
desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Amém? Glória a Deus. Nós temos algo muito interessante aí, Júlio, no verso 18, né? Que Moisés aqui ele está dialogando com Deus, porque o povo ele pecou de uma forma muito grave, né? Em relação aos espias. Nós sabemos que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra, né? E ao espiar a terra, os 10 espias vieram com um mau testemunho, Júlio, de fé, né? Dizendo que ali havia gigantes, que o povo era um povo de alta estatura, que a terra era uma terra difícil de se cultivar, e isso gerou uma grande confusão, né? Nós sabemos perante a Bíblia que só Caleb e Josué que não deram mau testemunho, mas o restante deu, né? E Deus se irou, né? E quando Deus se ira, Júlio, ele derrama o seu juízo sobre, no caso, as pessoas. E a Bíblia diz, no contexto de Números 14, que Deus queria destruir o povo, né? E fazer que nascesse um novo povo de Moisés, né? E Moisés, ele nos deu um exemplo de servo de Deus, porque ele poderia ser egoísta e falar assim, tá bom, Deus, pega esse povo aí e destrói o povo, né? Mas Moisés fez o quê, Júlio? Ele fez uma coisa muito excelente. Essa é a função de um intercessor, né? Ele poderia ver o coração do povo, ele poderia ter observado a incredulidade do povo. Ele falou assim, Senhor, o que os povos vão dizer de ti, né? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar o povo aqui no deserto, né? Senhor, aí ele começa a interceder, a dialogar com Deus, recitando, Júlio, os atributos de Deus, como está no verso 18 aí. Mas, Senhor, tu é longânimo, tardio em irar-se, você perdoa a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quando ele fala assim, você perdoa a iniquidade, né? Tá o verbo noce aí, né? Que significa, Deus, você levantou, você perdoou no sentido de levantar o povo lá do Egito, né? E você vai, depois que você levantou esse povo, que você instruiu esse povo, você vai matar esse povo aqui. Ele começou a negociar nesse sentido, né? Depois ele usa no verso 19, Júlio, uma outra palavra para perdão em hebraico, seliha, né? Que vem do verbo selar, que significa soltar. Aí ele diz assim no verso 19, solta, Senhor, né? Solta, né? Perdoa no soltar, solta, perdoa, como tu tens perdoado quando tirou esse povo do Egito. Então ele usa o verbo selar, no sentido de um perdão, de soltar aquela dívida que o povo fez com a transgressão. E ao soltar essa dívida, ao pedir para Deus, né, soltar essa dívida, ele faz Deus intercessão, lembra que você, como você levantou, perdoou esse povo ao sair do Egito. Então tem algo muito fantástico aí, Júlio, porque Deus, o nosso Deus vivo, quando ele nos perdoa de uma dívida, ele solta essa dívida, né? Mas ele solta utilizando também o levante, ele nos levanta. Ele apenas não perdoa a nossa dívida, mas ele também nos ajuda a levantar, né? Nos instruindo a não andar mais nesse caminho. Então nós vemos algo muito interessante, Júlio. Por quê? Porque ele clama isso. E no verso 20, é Deus que responde para Moisés, conforme a sua palavra, eu vos perdoei, né? Aí ele usa o verbo selar ali, perdoei no sentido de selar, de soltar. Mas por que ele fala segundo a palavra de Moisés e não segundo a palavra dele, né? Ele usa isso, Deus usa esse tipo de diálogo, Júlio, por quê? Porque quando Moisés estava intercedendo pelo povo, né, ele utilizou a palavra do próprio Deus para interceder. Deus, tu é longânimo, tu é tardio em irar-se, tu é um Deus misericordioso. Então, essa intercessão fez com que a palavra que saísse da boca de Moisés fosse uma palavra que curava e libertava o povo, fazendo com que Deus
através da graça, perdoasse o povo. Porque onde está a palavra ali, longânimo, né? Tá o verbo hesed ali, Júlio, que significa graça. Então Deus perdoou aí já na velha aliança através da graça dele, né? E perdoou o povo, soltou aquela dívida que o povo fez, aquela transgressão, aquele pecado com agravante gravíssimo de murmurar contra Deus, foi solto nesse sentido aí. Isso é muito interessante, Júlio, nós argumentarmos aqui. E eu pediria, Júlio, para nós já adentrarmos, né, na terceira palavra, perdão, né, que eu queria que você lesse para mim, né, Deuteronômio 21, né, do verso 6 ao verso 8, né, que nós temos uma outra palavra para perdão aí, que é muito interessante. Glória a Deus. 21, do verso Isso. 6 do verso 6 ao verso 8, para os nossos 8. telespectadores aqui, o nosso pessoal da live estando em comunhão conosco aqui. Amém. Aqui diz assim: e todos os anciões da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. E o 7 diz assim: e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramarão este sangue, e os nossos olhos o não virão. Amém? Amém. O verso 8. O 8 também? O verso 8, por favor. Ser propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Glória a Deus. Amém? A palavra no verso 8 aí, Júlio, que está a palavra resgataste na sua Bíblia, vem da tradução caper. Caper vem de capará, né, que significa cobrir o pecado, né? E o pecado, ele é coberto, né? Esse é um tipo de perdão que Deus cobre as suas falhas, né? Ele te perdoa através, por exemplo, na velha aliança era através do sangue de novilhos e bodes, né? E esse tipo de perdão, Júlio, simboliza o perdão que foi feito na cruz pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória né? a Deus. Ele fez uma capeira ali. O que é caper? Caper, o sangue dele cobriu o pecado, não só o pecado de Israel, mas o pecado de todos aqueles que aceitassem ele como Salvador. Né? Amém. E aí faz uma tipificação. Por quê? Porque perante a Bíblia, quando um sangue é derramado na terra, aquela terra era contaminada. Por quê? Porque viria maldições pelo aquele sangue que foi derramado ali. E quando os sacerdotes aí na velha aliança, eles fazem o caper, né, que no caso que significa um perdão, no sentido de cobrir o pecado que foi imputado àquela terra, né, eles estavam pedindo para Deus não derramar a maldição sobre a terra, porque eles não tinham culpa daquela pessoa que foi encontrada morta ali, né? E é o mesmo perdão que Deus nos concedeu através do seu Filho, Senhor Salvador. Então o que nós aprendemos aqui até agora, Júlio, dentro da Bíblia, que o perdão inclui soltar a dívida, Deus solta aquela dívida que Ele tem conosco, nos levantando e cobrindo as nossas falhas através da sua graça. Mas para isso acontecer, Júlio, é muito interessante que é necessário o quê? Arrependimento, né? E como nós sempre aprendemos aqui, nós também ensinamos o quê? Que arrependimento é uma mudança de pensamento, Júlio. Então, quando há uma mudança de pensamento, Júlio, nós observamos que existe o perdão de Deus. E o perdão de Deus, se o próprio Deus fala assim, para nós imitarmos Ele, né? O conceito de santidade, Júlio, é você ser santo como Deus é santo, né? A palavra santo, ela vem do hebraico kadosh, que significa ser separado, né? Então, quando eu me separo para Deus, eu me torno uma pessoa santa, né? No sentido de ser diferente das outras pessoas. E essa separação, Júlio, me induz a ser igual a Deus no agir e no falar. Por quê?
se eu for perdoar um ente, uma pessoa que me fez mal, essa pessoa vir me pedir perdão, além de eu soltar aquela dívida que eu vou ter com essa pessoa, eu vou auxiliar essa pessoa a se levantar em Cristo, né? E eu vou induzir essa pessoa a se batizar em Cristo para que seja coberto todos os pecados dessa pessoa, Júlio. Glória a Deus, maravilha. Glória a Deus. Que maravilha. Keston, algo me chamou muita atenção aí, né? Uma vez que Deus ele fala através da sua santa palavra que nós devemos ter um coração limpo igual o coração de uma criança, né? É verdade. Sem maldade, né? Sim, né? sim. Mas algo me chamou a atenção, né? Quando ele fala para Moisés, segundo a tua palavra, no que nós lemos na passagem anterior, segundo a tua palavra. Então quer dizer, Moisés ele conversou com Deus, mas não conversou com Deus com as palavras do seu coração, mas conversou com Deus usando a palavra do próprio Deus, da própria Bíblia. Exatamente, né? Júlio. Por isso que tudo que nós fomos fazer tem que ser o que? Dentro da palavra. Por quê? Porque o próprio profeta Isaías, Júlio, lá em Isaías 64, verso 6, ele diz que a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus. Então, por exemplo, se nós acharmos que nós temos um conceito de justiça fora de Deus, né, nós vamos ser considerados imundos perante Deus. Por quê? Porque o nosso coração, Júlio, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos engana. Mas quando você intercede por uma pessoa, Júlio, isso aqui é fantástico, então eu até ficar arrepiado de falar. Quando você intercede por uma pessoa, utilizando a palavra do próprio Deus, ele vai ouvir a sua voz e vai perdoar aquela dívida que a pessoa tem, porque você intercedeu segundo a sua palavra, mas a palavra que está na sua boca é a palavra do próprio Deus. Glória a Deus. Isso é fantástico. Glória a Deus. Lembrando que quando Isaías 64 ele falou assim que a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus, o contexto ali que ele quis passar, Júlio, esse trapo de imundícia seria o pano que a mulher utilizava naquela época para o período pré-menstrual, né? Naquela época não tinha absorvente. Então a mulher usava um pano, né, para estancar o sangue, né, que fluía no período menstrual ali. Então, para você ver como Deus associa a nossa justiça, né? O homem sem Deus, ele possui justiça que é trapo de imundícia para Deus, né? Porque o homem sem Deus, o homem ele pensa diferente, ele tem pensamentos errôneos e pecaminosos. Mas em Cristo, em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo, Júlio, nós temos um conceito de justiça que provém de Deus, e quando nós intercedemos e oramos pelas pessoas, Deus escuta as nossas preces. Então, os nossos ouvintes aí, os nossos telespectadores aqui pela live, Júlio, eles podem entender o quê? Para Deus ouvir as nossas orações, nós temos que estar no conceito de justiça a qual a palavra dele nos induz, porque senão ele escuta as nossas orações, mas ele não dá o aval porque nós permanecemos em iniquidade. E como diz lá em Isaías capítulo 59, se não me falha a memória, fala que o que separa Deus de decretar as nossas orações chama-se a iniquidade. Ou seja, a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Pô, maravilha, Keston. Então, assim, é importante o que você está falando. Abro aqui um parênteses, uma observação, pelo seguinte. Às vezes a gente se apresenta a Deus, né, clamando por nossa vida ou pela vida do próximo, né, e achando que a gente está assim com um crédito enorme com Deus. É verdade. Né? É verdade. Eu vou orar porque eu estou com um crédito enorme com Deus. E de repente, como a palavra fala que o nosso coração é enganoso, Ele nos atende pela sua misericórdia, pela sua graça. Exatamente. E existe assim, Júlio, por exemplo, lá em Êxodo 33, verso 13, Moisés diz assim, né? Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo que me mostre o teu caminho, né? Essa palavra graça é o verbo rem. O verbo rem, ele deu origem à palavra Hanan em hebraico. Essa palavra Hanan significa encurvar, né? Então, quando Deus ele olha para você com graça, é porque ele achou. O verbo rem significa um embelezamento. Quando Deus vê um conceito de justiça em você, que provém dele, é quando ele atende as suas orações. Nós só alcançamos o favor de Deus, Júlio, quando ele se inclina para ouvir a nossa voz, no sentido de ter
achado um conceito de justiça em nós, né? Lá em Isaías 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Por que o salmista diz que ele se inclinou, Hanã, para ouvir o clamor? Porque o próprio Deus ali ouviu o clamor do salmista que tinha conceitos de justiça que provinha da palavra dele. Ele se inclinou e ouviu, no caso, o clamor. Então, Deus, ele só nos atende pela misericórdia dele. Mas para ele nos atender, para ele achar graça em nós, Júlio, nós precisamos estar num conceito de justiça que agrada a ele. Por isso que você vê na própria Bíblia que Deus não escuta a oração do ímpio. Por quê? Porque o ímpio não anda na justiça desse Deus, Júlio. O ímpio anda na sua própria justiça, né? Então, para Deus ouvir as nossas orações, muitas vezes as pessoas, os nossos ouvintes devem estar falando assim: puxa, mas eu oro tanto tempo a Deus, peço algo e as coisas não estão acontecendo. Por que as coisas não acontecem às vezes, Júlio? Porque a pessoa não quer andar como Deus quer. E se a pessoa não anda como Deus quer, Júlio, como que Deus vai atender as orações dela, né? Então, assim, a graça de Deus vem de graça, mas para você ter o favor de Deus, é necessário o arrependimento. Maravilha. Isso faz nos entender o que, Kesto? Que Deus ele está pronto a nos atender, a nos beneficiar, né? A nos abençoar, mas primeiramente nós temos que estar inserido, nós temos que estar enquadrado dentro da sua palavra, né? Exatamente, enquadrado na palavra. Por isso que Júlio, que é muito importante, nós entendemos que o evangelho não é um simples passe de mágica que você levantou a mão, aceitou Cristo para ser salvo e fica simplesmente nisso. Você precisa permanecer em Cristo. Amém. Se Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, se Cristo é a palavra de Deus, quando você permanece em Cristo, que é a palavra de Deus, você é instruído diretamente da palavra, né? E se você permanece nessa instrução, você adquire o conceito de justiça. É como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 2,13, né? Justo não é o que ouve a lei, mas o que pratica a lei de Deus será justificado. Por que o apóstolo Paulo falou isso aí? Porque não basta você ouvir, mas basta você guardar, você praticar. Então, por exemplo, se você ouviu a lei de Cristo, né, que é a instrução do próprio Deus, e você permanece nessa instrução, Deus vai ouvir as suas petições e vai decretar. Então, em vocês, ouvintes que estão ouvindo aqui essa ministração, muitas vezes as coisas não estão andando na sua vida porque você precisa negar a si mesmo. O próprio Jesus nos ensinou, né, lá em Lucas 9, né, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. Então, o evangelho, Júlio, é renúncia, é você deixar o velho homem e se revestir do novo homem com seus novos feitos, né? E isso faz com que você ande nova novidade de vida e faz com que Deus ache graça em você. Maravilha. É assim, algo tremendo. Então, queridos, você que está aí nos ouvindo, está nos acompanhando através da live, né? Como através da nossa FM 87.5, a nossa Lírio dos Vales, né? É preciso entender que a nossa justiça para Deus, ela não tem valor nenhum. Mas a partir do momento que andamos na justiça do Senhor, né? Mediante a sua palavra, aí sim ele nos ouve e aí sim ele nos opera. Porque às vezes a gente vê até pessoas que dizem assim: olha, eu não faço isso, não faço aquilo outro, mas Deus não me abençoa. Então já está errando num ponto, já está questionando Deus. Exatamente. Já errou. Exatamente. Tá entendendo? Esses dias, Júlio, eu estava tratando de um caso, né, não vou citar o nome da pessoa, claro, por questão de ética, da pessoa abandonar a fé porque ela se cansou, a pessoa se cansou de clamar, ouvir, pedir e Deus não atender a petição dessa pessoa, né? E uma coisa eu falei para essa pessoa assim, no caso, tipo, fulano, você tem se enquadrado no conceito de justiça que Deus quer, em conduta, em caráter? Porque, veja bem, existe uma palavra em hebraico, Júlio, chamada kavaná. Kavaná significa intenção do coração. Correto. Né? Então, por exemplo, se eu ajudo o meu próximo, Júlio,
porque eu amo o meu próximo, eu guardo o mandamento da forma correta. Mas se eu ajudo, Júlio, o meu próximo porque eu quero mostrar que eu sou bonzinho, a minha intenção do coração não está sendo correta. Justamente. Então Deus, ele sonda o nosso coração. Por exemplo, se eu for para a igreja, Júlio, só porque eu quero um namorado, uma namorada, eu quero um emprego novo, Deus não vai atender aquela petição. Por quê? Porque a pessoa não está indo lá para adorar a Deus, mas ela está indo lá para receber apenas algo de Deus. E por isso que o próprio Jesus e Yeshua nos ensina a falar assim: buscai o reino do céu e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por exemplo, se eu vou até a congregação apenas para buscar um benefício financeiro, eu vou estar trocando esse meu querer, né, pela adoração de Deus. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, Júlio. Glória a Deus. Então, por isso que muitas vezes as pessoas pedem e pede errado. Por quê? Errado. Porque primeiro ela precisa ir com foco. Amar a Deus, para as demais coisas lhe serem acrescentadas. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Tudo que tanto eu quanto a minha esposa nós temos conquistado até hoje, não foi porque o meu coração estava almejando aquilo, mas eu busquei primeiro o reino do céu, a justiça de Deus, e as demais coisas me foi acrescentada. Glória a Deus. Kesto, quando você falava aí, você estava instruindo aí as pessoas, nossos ouvintes, Deus falava ao meu coração de uma forma muito forte. E Deus falava assim: fala para o meu povo, fala para essas pessoas que têm acompanhado essa programação, que têm acompanhado através da live, que têm acompanhado através da rádio, que da forma que você falou, Deus, ele não troca, ele não divide a honra dele com ninguém. Verdade. Correto? Verdade. Então, de repente, queridos, você tem clamado ao Senhor, né? Ao Deus vivo, ao Deus de Israel, né? Ao Deus que pode todas as coisas, você tem clamado, mas de repente você está querendo dividir a honra dele com outrem, ou seja, com outra pessoa, vamos dizer assim. Vamos usar esse termo. Tem pessoas que ela quer adorar a Deus, mas ela adora primeiro o filho, ela quer adorar a Deus, mas ela adora primeiro o marido, ela quer adorar a Deus, mas ela adora um móvel que ela tem dentro da casa dela. Existem pessoas, não estou aqui para apontar o dedo para você, mas sim, juntamente com o meu irmão Kesto, instruir a sua vida. Amém? De repente tem pessoas que têm uma ferradura atrás da porta, ela tem orado a Deus, mas ela tem uma ferradura atrás da porta. Essa ferradura não vai te proteger em nada. Uma arruda junto com outras plantas só vai servir de enfeite, não vai te proteger em nada. Tá certo, querido? Então Deus colocou no meu coração para te falar sobre isso. De repente tem pessoas que têm buscado outros deuses e tem desagradado o Deus vivo, o Deus que fez você, fez a nós, fez a mim e fez todas as coisas. Ele não, que fique bem claro, ele não divide a honra dele com ninguém. A honra dele é só dele. E tem pessoas que têm, repito, buscado proteção, põe um pingente, um negócio que alguém deu, isso aqui vai te ajudar, vai te proteger. Não, esquece. Quem protege a sua vida, quem protege a minha vida, quem protege a nossa vida é só o Deus vivo, o Deus que fez todas as coisas, tá? Deus colocou isso no meu coração. Quando o meu irmão Kesto ministrava, Deus falou: alerta o meu povo. Kesto, eu gostaria de falar mais algo. Nós temos uma irmã na nossa congregação que ela faz doação de roupa. Ela recolhe as doações, né? Sim. E seguidamente ela repassa para pessoas que precisam, né? Sim. Então, sempre que ela pega essas roupas, o que ela faz? Ela faz passa um pente fino, ela rastreia. Por quê? Porque entre meio essas peças vem roupas que tem desenhos que você olhando a primeiro plano não traz perigo nenhum, não traz nada contra, né, o nosso ensinamento. Mas quando você começa a olhar com olhos espirituais, você vê coisas assustadoras. Verdade, Júlio. Você entendeu? Verdade. Se você trazer ela, colocar uma câmera e aumentar os desenhos, e outro dia eu tomei um susto, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Então, queridos, às vezes você, mulher que gosta de roupas, né, assim, detalhadas, você vai numa loja, acha um desenho bonito numa blusa, né,
enfim, numa veste que você tem na sua casa, você vê ali um desenho bonito, verifique com os olhos espirituais, porque de repente naquele desenho, uma estampa bonita, quando você olha com os olhos espirituais, Deus te mostra coisas ali assustadora. Verdade. Então você está carregando junto ao seu corpo algo que foi produzido, né, e foi apresentado a deuses estranhos. Verdade. Para ter aquele desenho, é porque foi apresentado a deuses estranhos. Então Deus mandou, Deus ordenou que eu alertasse aos irmãos, né, até você mesmo que talvez não tenha, não congregue numa igreja, mas você, por costume, tem acompanhado essa programação. Deus está mandando te alertar. Às vezes algo desse nível está prendendo a tua vida. Você tem buscado, você tem clamado, mas você está desagradando a Deus porque de repente você carrega uma estampa na tua camisa, na tua blusa, que desagrada ao Eterno. Amém, Kester? Glória a Deus. Né? Verdade, verdade. É muito interessante, Júlio, o que você falou, porque isso é algo muito sério, né? O começo da idolatria no mundo, Júlio, começou quando os povos antigos, eles olhavam para o sol, para a lua, para a chuva, né? E via o trovão, o raio, né? E o povo começou a ver a emanação de um Deus e começou, ao invés do povo adorar o Criador daquelas emanações, eles começaram a adorar, né, a criação. Então existe um conceito grego que diz assim, que Deus está em tudo. Deus, a emanação de Deus, sim. O poder de Deus, sim, mas Deus, ele... por exemplo, se você vai na Índia, os povos eles começaram a observar a força do elefante. O elefante nervoso, ele derruba a árvore, ele faz isso, aquilo. Aí o pessoal falou assim, o elefante virou um Deus, né? E isso trouxe esse costume, Júlio, das pessoas usarem pingentes, usarem amuletos, né, que derivam, que falam que é sorte. Mas tudo isso é uma bobagem, é um costume de povos antigos. O Deus vivo de Israel, ele está vivo, Júlio, ele respira como eu e você, e ele é um Deus que quer ter um relacionamento, ele quer ter um relacionamento com os nossos ouvintes, Júlio, e com nossos telespectadores. O Deus de Israel é um Deus que quer ter um relacionamento com você. Ao mesmo tempo, Júlio, que ele possui uma grandeza enorme, que atinge todo o universo, ele é um Deus que busca um relacionamento com você. Ele é um Deus que sofre com você, ele é um Deus que chora com você. Né? O único Deus que chora com você e anda com você da forma que eu falei aqui é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel. Você pode ler o Alcorão, você pode ler livros de Allan Kardec, você não vai ver um Deus como o da Bíblia, Júlio, que ao mesmo tempo que ele é grande, que ele é criador, ele se inclina para ouvir a sua voz, e ele é um Deus que chora com você, intercede com você, porque ele te deu o livre-arbítrio, Júlio, de você poder escolher ele ou não, né? E quando você escolhe ele é um Deus que chora com você, ele é um Deus que sofre com você, né? A palavra hebraica El Shaddai significa não apenas Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus que amamenta. E esses atributos Deus deu à mulher. A mulher, ela tem um dom de amamentar, e esse atributo vem de Deus, né? Então isso é muito interessante, Júlio. Que maravilha, que maravilha. Outra questão, não vamos ter tempo para tratar disso hoje, mas outra questão que você falou é algo muito importante, né? A questão dos dons que Deus, ele não deu para o homem, mas sim para a mulher. Isso aí dá um ensinamento fantástico, eu acredito, sim, você sim. está entendendo? Mas eu gostaria que nosso tempo já está chegando já quase ao final, Sei. mas eu gostaria, Kester, que você passasse, né, vou estar passando o endereço da nossa congregação, Sim. e você passasse ali os dias de cultos ali. Com certeza. Vou estar aqui passando o endereço, né? Amém. Nós estamos situados ali, a Avenida Matilde Ferrari Marçom, o número é 475, né? Uma referência boa é ali próximo à rotatória do Jardim de Vinéia, né? Nós estamos ali. E eu gostaria que você passasse, né, para os nossos ouvintes, né, as pessoas aqui vizinhas que possam estar nos visitando, os dias de culto.
Sim, vai ser um prazer, Júlio. Nós temos, Júlio, culto às terças-feiras. Ontem foi uma bênção lá, que é o culto de oração. Nesse culto de oração, o foco, Júlio, é você tratar nós trabalhamos como se fossem psicólogos espirituais. Às vezes a pessoa tem traumas, a pessoa tem dificuldade de se relacionar, a pessoa foi desprezada pela família, e ali nós oramos, né, e ajudamos dentro da palavra as pessoas a terem uma nova esperança em Deus, né, as pessoas a serem curadas e libertas, né. A função da igreja é fazer o quê? Quando Cristo falou para Lázaro assim, Lázaro, sai, né, que ele ressuscitou Lázaro, quem puxou a pedra do sepulcro para Lázaro foi a igreja, foram as pessoas. Nós somos a igreja. E quem tirou as ataduras foi a igreja. Então, a nossa função, Júlio, a pessoa aceitou Cristo, nasceu de novo, nós somos responsáveis de tirar as ataduras, ajudar as pessoas a tirar as ataduras. E como bom samaritano, né, o bom samaritano deixou aquela pessoa ferida na estalagem, e nós somos o dono da estalagem que recebemos, no caso, a obrigação de cuidar dessas pessoas que estão sendo libertas, para quando o dono dessa estalagem voltar, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, quando ele voltar, essas pessoas estarem curadas. Então, de terça-feira é um trabalho específico para isso. Às sextas-feiras, Júlio, nós temos o recebimento do Shabat. Shabat em hebraico é descanso, né? Descansar no Senhor. Ali é uma escola dominical totalmente reformulada, onde você aprende a palavra em profundidade, com pessoas qualificadas. O nosso bispo Ciro separa pessoas qualificadas ali para nos ensinar e trazer e tirar dúvidas ali. Esses assuntos que eu estou abordando aqui, lá você pode levantar sua mão e perguntar, que as pessoas tiram a dúvida sua. Isso é muito interessante. Aos sábados, Júlio, nós temos o culto nos lares, né? Que é o nosso GR, né? Grupos de adoração e estudos nos lares, né? E ali onde as pessoas são alcançadas através do evangelismo, né? E domingo, Júlio, nós temos o culto para a família ali às 18 horas, né? Onde é ministrada as porções semanais. Nós estudamos a Bíblia em porções, né? Em um ano nós estudamos no caso, toda a Bíblia, e ali a pessoa que ministra, ela vai trazer uma palavra de cura, de exortação e de libertação para a sua vida. Todos estão convidados, Júlio, a participar conosco, né? E eu queria aproveitar, deixa, Júlio, passar o meu telefone de contato aqui, né? Para as pessoas estarem fazendo perguntas sobre a congregação e sobre temas aqui que nós poderíamos estar abordando, né? O meu telefone é 011, né? 985220720, né? Evangelista Kerston. Nos procure, né? Se você é uma pessoa que quer uma visita no seu lar, se você quer uma oração no seu lar, procure eu e o Evangelista Júlio. Nós vamos estar até lá junto com o Evangelista Sérgio e vamos estar te visitando, te trazendo uma palavra de esperança, de cura e refrigério. Então isso é muito interessante, Júlio. Maravilha, Kerston. Lembrando que o nosso horário chegou ao final. Glória a Deus. É uma pena porque o ensinamento estava fantástico, né? Mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento a você que nos acompanhou através da live, que nos acompanhou através da FM 87.5, a nossa Lírio dos Vales. Eu quero deixar aqui o meu abraço a você, agradecer pela sua atenção e que você tenha uma semana abençoada, né? E que na próxima semana nós estaremos aqui de novo. O nosso irmão Kerston, a nossa irmã Genier, que está fazendo a transmissão, como também o seu irmão em Cristo, Júlio, tá bom? Uma semana abençoada a todos vocês. Kerston, faça as suas considerações finais. Eu queria dar as minhas considerações abençoando, né, as pessoas aqui com a bênção sacerdotal. Se nós pudéssemos voltar hoje, né, há 2000 anos atrás, na sinagoga de Cafarnaum, em Nazaré, se você pudesse participar de um culto, da finalização de um culto na sinagoga, era finalizado da seguinte forma. Eu vou recitar em hebraico aqui, e depois eu vou citar em português para a pessoa entender. Jesus iria recitar assim: Evarecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panavelecha vihunecha, Issa Adonai panavelecha venhasen lecha shalom. Eu vou traduzir aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque sobre ti a paz. Essas palavras estão em Números 6, verso 25, 26 e 27. E diz no verso 27, irmão Júlio, que quando essas palavras eram recitadas, o nome de Deus era colocado dentro dos filhos de Israel e eles eram abençoados. Então você que recebeu essa oração aqui agora de finalização, essa bênção, sintam-se abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.